Pastor Eli, faz favor. Eu quero pedir para que o pastor Eli nos conduza em oração. Oremos com o pastor Eli. Eterno e soberano Deus, mais uma vez, ó Pai, nós entramos na Tua presença nesta manhã, pedindo ao Pai que o Senhor venha realmente nos orientar através da Sua palavra, ó Pai, que através desse calor do Espírito Santo, nesta manhã, que será ministrada a palavra pelo Teu Filho, que a inspiração, Pai, que o preparo que o Teu Filho buscou na Sua presença, venha agora, Senhor, ser detalhada pelo Teu Espírito Santo em nossa vida e em nosso coração. Nós queremos, ó Pai, ser completos, ser cheios, ser moldados, ó Pai, pela Sua palavra. E ela que vem, ó Pai, cair diretamente em nossas vidas. Nós te pedimos agora em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém? Amém. Irmãos, em primeiro lugar... Quiser tirar, meu valor? Quiser tirar? Não, tá bom, tá bom. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelas oportunidades que nós temos de falar da palavra do Senhor hoje. E quero também agradecer os irmãos, o Timóteo, o Eli, o pastor Eli, o Eduardo, aqueles que organizaram esse evento aqui pela essa oportunidade que nos foi concedida. Eu quero dizer aos irmãos que todas as vezes que nós somos convidados, nós temos que buscar subsídio na palavra do Senhor, através da oração, através do estudo profundo da palavra do Senhor, e eu creio que Deus vai falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Timóteo, coloca pra cá, ó. Vamos abrir as nossas Bíblias para que nós possamos ler dois textos da palavra do Senhor. O primeiro texto encontra-se, só um versículo, no livro de Esdras, no capítulo 3 de Esdras. Vamos ler, capítulo 3 de Esdras. Vamos ler desde o primeiro versículo aqui. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre os holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Eu quero pedir para que o irmão Timóteo venha aqui e leia para mim, irmão Timóteo, faz favor, o texto básico do nosso encontro aqui, Neemias 4, 15 e 16, por favor. Timóteo. Neemias 4, né, Timóteo? 15 e 16. Leia para nós. Ouvindo que, e sucedeu que, ouvindo os vossos inimigos, que já o sabiam, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinham as armas. Amém. Muito obrigado. Irmãos, por desobediência à palavra do Senhor, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia.
numa distância muito grande, uma distância de mais de 500 quilômetros. Aquele povo foi conduzido pelos inimigos que invadiram Israel, como se fosse boiadeiro tocando gado. Mas Deus tinha um propósito de deixar aquele povo naquela terra estranha, somente por 70 anos. E quando se completou os 70 anos de idade, de prazo, os babilônios foram derrotados pelos persas. E Deus levantou o primeiro rei persa, chamado rei Ciro. E esse rei ordenou a volta do povo para Jerusalém. Jerusalém havia sido destruída. Destruíram o templo, destruíram as casas e destruíram o muro. E um sacerdote chamado Jesua e um descendente de Davi, que era líder, chamado Zorobabel, conduziu 50 mil homens para fazer a reconstrução da cidade de Jerusalém. E, irmãos, imagina 50 mil homens saindo ali num prazo, de uma distância de 600 quilômetros para reconstruir uma cidade. Imagine, meus irmãos, em 1995, irmão, eu estava no Japão e a cidade, uma cidade perto de onde eu estava, chamada Kobe, essa cidade foi destruída por um terremoto e depois um incêndio. A coisa mais feia que pode acontecer, irmão, é uma cidade destruída. E aqueles homens, 50 mil homens, chegando ali, olhando aquela cidade toda destruída, o templo que eles tanto amavam, e eu acredito que eles ficaram numa tristeza muito grande. Mas agora eu pergunto, começar por onde? Por onde se começa a reconstruir uma cidade que está toda destruída? Irmãos, mas eles tinham um só pensamento. Primeiramente foram lá no lugar do templo. O templo estava todo destruído. E começaram ali pelo centro do templo. Começaram edificando o altar. Irmãos, e quando eles acabaram de edificar aquele altar, aquilo agradou a Deus de uma forma tão grande, que é como se Deus dissesse o seguinte: olha, vocês fizeram da maneira que eu queria, então agora vamos fazer um trato, vamos reconstruir Jerusalém, eu vou fazer a minha parte, e vocês vão fazer a parte de vocês. Eu vou dar a vitória para vocês, mas eu não vou livrar vocês das lutas. Eu vou livrar vocês nas lutas, mas das lutas não, vocês vão ter que lutar. Irmãos, reconstruíram aquele altar. Ali era o lugar do sacrifício. Na mentalidade dos judeus, irmãos, aquele altar era tudo para eles, porque aquele altar representava comunhão com Deus. Aquele altar apontava para a cruz do Calvário, para a morte de Jesus Cristo. Irmãos, e ali começou a construir o altar, e depois começou a assentar os alicerces do templo. Irmãos, e a vizinhança não era do povo de judeu. A vizinhança que morava ali era um povo inimigo dos judeus. E, irmãos, quando foi feito ali o alicerce do templo, irmãos, o povo começou a fazer oposição, aquele povo vizinho. E começou primeiramente com zombaria, depois começou com perseguição, depois começou o inimigo começou a trabalhar colocando desânimo,
e depois começou a colocar medo, mas tudo isso eles venceram através das lutas, através da oração, através da resistência. Mais ou menos há 25 anos atrás, irmãos, eu me lembro que um pastor, amigo meu, um missionário aqui de Aquidauana, ele foi para a Alemanha e passou lá por Israel. E ele estava mostrando, irmãos, a maneira com que eles estavam trabalhando. Eles estavam mostrando como é que o judeu tombava a terra, como é que ele arava a terra. Aí ele bateu fotografia de um trator, irmãos, o trator tinha uma metralhadora perto do tratorista. No caso de luta do povo árabe vizinho. E atrás tinha uma proteção feita de aço para não ser atirado pelas costas. Assim que ele tombava a terra. E esse povo ali também foi igual. Aqueles povos que reedificou Jerusalém. Aquele povo o que fez? Irmãos, uns carregavam a lança, outros carregavam as pedras, e assim começaram a edificar o templo. O templo, irmão, terminou com 20 anos de prazo. Foi um tempo de muita luta, porque os inimigos não queriam a edificação do templo. Depois do templo, começaram a edificar os muros de Jerusalém. Debaixo, irmão, de muita luta. E, irmãos, e a edificação do templo, o que é que significa para nós hoje? A edificação dos templos de Jerusalém, irmãos, representa uma coisa muito interessante. A edificação do templo representa a reconstrução do ser humano. Eu vou fazer um desenho que os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. Irmãos, o maior desejo de Deus é reconstruir aquele que Ele construiu. Vamos supor, os ecologistas hoje estão falando na destruição do planeta. Essas organizações, os ecologistas, ambientalistas estão preocupados. Mas os irmãos, nós devemos pensar o seguinte: toda essa terra será restaurada. Mas essa reconstrução tipifica, irmão, a reconstrução do homem. E eu vou explicar. Vou fazer um desenho aqui. Irmãos, o homem, quando Deus criou o homem, em Gênesis no capítulo 2, versículo 7, Deus criou o homem perfeito. Criou o homem com corpo, com alma e com espírito. Irmãos, mais um dia, por que Deus... Então o homem é um corpo que tem uma alma e mora, o homem é um espírito que tem uma alma e que mora temporariamente num corpo. Por que Deus criou o homem assim? Através do corpo, irmãos, através do espírito, o homem podia adorar a Deus. A alma Deus criou para que o homem obedecesse a Deus. E o corpo, Deus criou para que o homem servisse a Deus. Mas, irmãos, com a entrada do pecado no mundo, o espírito do homem morreu. E o homem, então, irmão, acabou a comunhão com Deus. Foi cortada essa comunhão com Deus. Irmãos, e o homem passou assim, não tem mais comunicação com Deus. Esse homem é tipo chamado do homem natural.
Irmãos, esse tipo de homem aqui é um homem que não nasceu de novo. Esse homem não entende as coisas de Deus. Esse homem não entende a palavra de Deus. É um homem perdido. É um homem que já está condenado. Mas Deus, irmãos, Ele quer restaurar o homem. E o método dele restaurar o homem é esse aqui. A cruz do Calvário. Nós estamos lembrados quando a ceia que nós realizamos é cantado aquele hino, né? Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu como emblema de vergonha e de dor. O homem, irmãos, e uma parte desse hino fala assim: levarei a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. O homem, irmãos, Deus tem que, para restaurar o homem tem, irmãos, primeiramente, que ouvir a mensagem do Evangelho. Mas como que ele vai ouvir a mensagem do Evangelho? Alguém tem que pregar. E o homem natural, esse homem perdido aqui, irmãos, ele ouve a palavra do Senhor. O homem, o nosso corpo tem 5 sentidos, né? Audição, visão, olfato, paladar e o tato. Irmãos, e a mensagem da cruz, ela tem que ser pregada. O homem ouve a palavra de Deus, né? E depois, na sua alma, irmãos, ele vai pensar, ele vai meditar. E quando ele aceita Jesus como Salvador, o Espírito passa a ficar vivo. E essa comunhão com Deus, então, é restaurada. E esse homem, irmãos, ele fica um homem completo, um homem salvo. É um homem que não existe mais condenação para ele. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que creem em Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a maneira, irmãos, então, do homem de Deus recuperar o homem, através da mensagem da cruz. Irmãos, e aí o homem passa a adorar a Deus, ele passa, irmãos, a obedecer a Deus na sua mente, e o seu corpo passa a servir a Deus. Mas, irmãos, como é que esse homem aqui, irmãos, tem que ser restaurado? Ele precisa ouvir o Evangelho. Irmãos, para ele ouvir o Evangelho, alguém tem que pregar. Na reconstrução de Jerusalém, irmãos, Neemias, Deus tinha condição dele mandar anjos, ou pela palavra dele ele podia reconstruir, mas ele usou pessoas. Então quem que ele usou? Usou os moços para trabalhar e os velhos, irmãos, a liderança, os sacerdotes, aqueles homens fiéis a Deus, entre os quais Esdras e Neemias, para levar, irmãos, a mensagem do Evangelho. Para levar a mensagem do Evangelho para esses homens, para dar o ânimo para essas pessoas, para que eles pudessem trabalhar. Então, esse aqui é o retrato do homem recuperado. Agora, eu quero convidar os irmãos, todo aquele, chegou uma oportunidade de nós aprendermos a palavra do Senhor. E eu quero convidar os irmãos, toda pergunta que os irmãos quiserem fazer, pode fazer. Façam, porque nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, para ensinar a palavra do Senhor. Irmãos, essa é a situação do homem salvo. Mas agora eu pergunto, por que o homem, depois de salvo, ainda vive
muitas vezes estamos a se sujeitar, estamos sujeitos a viver na prática do pecado. Porque é assim, irmãos, prestem bem atenção. Vou fazer outro desenho aqui. Irmãos, esse homem aqui é chamado de homem espiritual. Esse homem aqui, irmãos, é um homem chamado espiritual, mas é chamado também de um homem carnal. É um homem, irmãos, que ele ouviu o Evangelho, ele aceitou Jesus, mas ele tem o coração dividido, irmãos. Ele não dá lugar para o Santo Espírito do Senhor e ele passa a viver uma vida dupla. Essa é a situação mais perigosa que o homem pode viver. Vou explicar muito bem isso daqui. Vou pegar aqui uma tela para me apagar. Vou explicar bem essa situação de tudo aqui que está desse desenho que nós fizemos. E os irmãos podem fazer a pergunta que os irmãos fizerem, viu? Para que os irmãos entendam bem sobre o que é a salvação. Irmãos, a salvação é uma só. Uma só. Mas ela tem 3 tempos. Passado, presente e futuro. Salvação tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Irmãos, quando nós aceitamos a salvação, vamos ler um texto aqui. Eu quero pedir para o Timóteo leia para nós João 5, 24. Para que os irmãos entendam. Evangelho de João, capítulo 5, 24. Preste atenção nesse texto. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Muito bem. Irmãos, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Presente. Não entrará em condenação. Futuro. Mas passou da morte para a vida. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos livres da pena do pecado. Da pena do pecado. Irmãos, estão entendendo? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos livrados da pena do pecado. O Espírito é salvo, irmãos. Mas, irmãos, esse tempo da salvação aqui chama-se justificação. Justificação. Mas aí, irmãos, a salvação parou? Não. Ela continua, porque a salvação é um ato contínuo. Nós passamos, na justificação, nós passamos a possuir o Espírito Santo. Agora, no presente, irmãos, Deus nos livra da força do pecado. Do poder do pecado.
Esse tempo da salvação aqui, irmãos, chama-se santificação. Essa é a parte mais difícil da nossa salvação. Chama-se santificação. Lá no capítulo 12 de Hebreus está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, daqui, na força do pecado, Deus nos livra, irmão, a nossa alma, é a santificação da alma. Aqui é a santificação do espírito, e aqui no presente é a santificação da alma, da nossa mente. Irmãos, o grande objetivo do nosso inimigo é trabalhar em cima da nossa mente. O inimigo sabe, irmãos, que aquele que aceitou Jesus, ele tem força de vencer o pecado, mas ele trabalha na mente do crente. Irmãos, e na mente do crente, irmãos, se ele não entregar a mente, se ele não modificar a maneira de pensar, se ele não modificar a maneira de pensar, irmãos, ele não consegue viver a santificação. E o que transforma a santificação atua na mente da seguinte forma: quando nós nascemos, irmãos, nós trazemos aquela mente já dada pelos pais, porque a Bíblia diz: porque fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Nós já temos aquela mente carnal que nós recebemos lá dos nossos pais no passado. Irmãos, e nós temos que transformar. Como é que nós se transformamos? Pela palavra do Senhor. Se não, vamos supor, alguém se lembra aqui daquelas fitas que existiam? Aquelas fitas de gravação? Irmãos, uma fita de gravação, se a gente apagar ela, dá para colocar outra fita no lugar daquela. Então a palavra do Senhor, ela apaga tudo aquilo que está na nossa mente, no passado. E passamos assim, irmãos, a transformar a nossa vã maneira de viver através da palavra do Senhor, atuando na nossa mente. Esse processo chama-se santificação. Irmão, e não tem luta maior na nossa vida do que a santificação. Se alguém prega aqui o crente não precisa lutar, irmãos, ele está errado. Porque existe dentro do crente duas naturezas. Uma natureza carnal e outra natureza espiritual. A carne pende para as coisas da carne. E o espírito pende para as coisas do espírito. Então é uma luta muito grande. Paulo chegou a ponto de dizer o seguinte: o mesmo Paulo que disse, portanto não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ele diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele chegou a ponto no capítulo 7 de Romanos de dizer o seguinte: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Há uma luta muito grande dentro do crente. E se ele não lutar na santificação, irmãos, a Bíblia é muito clara: sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que a característica do crente, irmão, ele tem uma característica seguinte: o crente é aquele que luta. Nesses tempos passados nós tivemos na nossa revista uma aula muito importante no Evangelho, na carta de Judas. Né? Judas, irmão de Jesus, ele resolveu escrever sobre a salvação comum, mas o Espírito Santo modificou ele. Ele teve que escrever para que o crente possa batalhar pela fé que Deus deu para nós. Imagine aqui, irmãos, essa área aqui
é da igreja, da família do Joel. Isso aqui é deles, tem escritura, tem tudo. Mas se alguém entrar aqui, o que vai acontecer? Ele tem que lutar para tirar essa pessoa que entrou. Então, na nossa fé, irmão, também, a nossa fé nós temos que lutar para ela, para que o diabo não roube a nossa fé. Porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Por isso que esse tempo da santificação é o tempo mais difícil que existe. Mas, irmãos, mas mesmo que nós estamos lutando pela fé, mesmo que estamos buscando a santificação, muitos irmãos têm uma ideia separada do que é a palavra santo. A palavra santo, irmão, não quer dizer, santificação não quer dizer perfeição, no sentido de ser santo, não pecar mais. A palavra santificação significa se afastar do pecado. Procurar se afastar, e afastar do pecado é uma luta muito grande. Mas mesmo que a pessoa esteja lutando, irmãos, mesmo que a pessoa esteja lutando, irmão, ele está sujeito a pecar. Agora tem uma grande diferença muito grande. O crente, ele pode pecar por acidente, por palavra, por obra, por ação, né? E até por omissão. Irmão, mas ele tem uma característica, irmão. Ele se conserta com Deus. O altar, irmão, é o lugar onde o homem se conserta com Deus. É onde o incrédulo, uma pessoa incrédula, ele tem que ser reconstruído, e é um lugar que muitas vezes nós quebramos o altar com Deus. Quebramos aquela comunhão com Deus. E o altar, ele é vivo. A Bíblia diz lá que nós devemos chegar sempre no altar de Deus, irmãos, para confessarmos o nosso pecado, para buscar ajuda, para nós podermos prosseguir na luta. Mas mesmo que a gente esteja lutando, irmãos, nós estamos na presença do pecado. E é difícil da gente conviver dentro desse mundo pecaminoso. Está lá, a gente anda pela rua, vê esses outdoor, né? A televisão, a gente com boa intenção vai ouvir uma notícia, daqui um pouquinho começa a ver coisa que não deve ver. Ele não tem, é difícil escapar. Ele está vivendo na presença do pecado. Mas, irmãos, o tempo futuro da salvação, irmãos, vai nos livrar da presença do pecado. E a presença do pecado chama-se, esse livramento da presença do pecado chama-se glorificação. Quando nós vamos ganhar um corpo novo, irmãos, um corpo que não peca mais, um corpo diferente, um corpo ressuscitado. Essa é a realidade dos muros de Jerusalém. Agora, irmãos, uma coisa muito interessante. Hoje, vocês podem notar que naquele tempo, na reconstrução dos muros de Jerusalém, aquelas pessoas mais experientes, eles organizavam os jovens. Eles instruíam os jovens. Esdras, Neemias, eles eram líderes. Eles trabalhavam no sentido de doutrinar os jovens. Zorobabel, da força, da coragem. Mas, irmãos, a força do trabalho, irmãos, estava na mão dos jovens. E a mensagem que eu quero trazer para os jovens hoje é a seguinte, irmãos. Vocês têm a força do trabalho nas mãos. Lá na escola, irmãos, vocês têm a oportunidade de evangelizar. Evangelizar não somente com a palavra de Deus, mas evangelizar também, irmãos, com a vida. Porque o mundo, irmão, ele tem 3 Bíblias no mundo. O incrédulo, ele tem 3 Bíblias. Essa Bíblia de capa preta, o incrédulo não entende. Mas
tem outras duas que ele entende. A natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas tem outra que ele também entende, que é a nossa vida. Nossa vida é uma Bíblia, porque está escrito ali que nós somos uma carta aberta, conhecida e lida por todos. O crente aqui no mundo, irmão, ele tem que ser diferente. Ele tem que ser diferente, irmãos, porque o mundo está acostumado a ver o que não presta. Ele quer ver algo diferente. E essa diferença ele só vai poder ver na vida do crente. É por isso que muitas vezes, irmão, a pessoa fala assim, não, você tem que olhar para Jesus. Não olha para mim, não olha para Jesus. Mas Paulo, quando ele falou para Timóteo, um jovem, falou, Timóteo, prega a palavra. Mas mais para frente ele disse, ser exemplo, para ser um exemplo. Porque se ele não for um exemplo, irmão, enquanto uns pregam, com a vida dele ele está despregando. Muitas vezes o incrédulo olha assim e fala assim, mas para que eu vou ser crente? Para fazer aquilo que aquele crente faz? Irmãos, é por isso, irmão, que nós temos que ter testemunho. Pedro, quando chegou para aquele coxo ali na porta do templo, a primeira coisa que Pedro e João falou assim, olha para nós. Por que ele falou para olhe para nós? Porque aquele coxo estava acostumado a ver aquela gatunagem que tinha ali dentro do templo. O que os sacerdotes faziam? Compravam animais defeituosos, né? Como fosse perfeito, vendia na época das festas por um preço como se fosse perfeito, né? Mexia no câmbio do dinheiro, na troca do dinheiro, no câmbio, irmãos, e dava mau testemunho para o povo. Por isso que ele falou, olha para nós não somos igual a esses sacerdotes, nós não temos ouro e nem prata, e eles tinham, porque a igreja vendia suas propriedades, depositava dinheiro. Pedro tinha muito dinheiro, irmão, só que não era dele. Eles tinham testemunho. E Deus honrou aquele homem de testemunho fazendo que curasse. Nós temos que ser diferentes, irmãos. Quando os incrédulos dizem para nós assim, olha, eu não quero ser crente por causa daquele homem, ele tem razão. Mas graças a Deus, irmão, que tem muitos homens no mundo que dão bom testemunho. Foi o caso desse Zorobabel, foi no caso desse sacerdote Jesua e muitos outros que estavam juntos ali. Então o jovem, irmão, na escola, ele tem que ser diferente. Irmãos, e a luta do jovem lá dentro da escola, dentro do trabalho, onde quer que seja, é a mesma luta daquele povo de antigamente. Daqueles jovens ali na reconstrução do templo. O que fizeram? Primeiramente veio zombando. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para os irmãos, para os jovens daqui. Quando vocês aceitaram Jesus lá na escola de vocês não passaram por zombaria? Quem passou por essa experiência? Levanta a mão. Vários jovens, né? Tá aí. O que os outros falavam? Você tem que aproveitar a vida, não é que isso falava? Você não pode ser careta, o crente é careta. Mas, irmãos, mais para frente, muitos jovens enfrentam oposição dentro da sua própria casa, porque ele aceitou Jesus. Mas o diabo ele não deixa sossegado. Mesmo que a pessoa enfrenta a oposição dentro da família, enfrenta a zombaria, ele também enfrenta, irmão, aquele ataque que Satanás coloca dentro do coração dele. Muitas vezes o desânimo. Quem aqui já não passou por desânimo? Né? Dá vontade, tem hora que dá vontade de abandonar a vida cristã, né? Tem hora que o diabo trabalha na nossa mente de uma forma tão aguda que a gente pensa o seguinte, será que compensa ser crente?
Será que compensa prosseguir essa carreira cristã? Hã? E muitas vezes nós sentimos medo, irmãos. O diabo também coloca medo no nosso coração. Nós estamos vivendo, irmão, na época do medo. Esse mundo, muitas vezes, se a gente ficar olhando nessa situação, dá medo para a gente. Mas, irmão, tudo isso a gente tem que vencer com oração, com comunhão, ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero passar agora esse momento de perguntar para os irmãos, quem é que tem alguma pergunta para fazer disso que foi falado aqui? Nós vamos responder. Estou aqui, estou irmão, o pastor João está conosco. Quem é que tem que fazer alguma pergunta? Pode ficar, pode ter toda a liberdade. Quem tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Pode aproveitar. Alguém tem alguma dúvida? Jovens, podem fazer qualquer dúvida que vocês tiverem, os alunos. Quem tiver alguma dúvida, pode falar. Irmão, tem alguma dúvida? Quem tem alguma dúvida pode fazer aqui. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu quero trazer nessa manhã para os irmãos. Deus quer reconstruir as nossas vidas. Deus quer reconstruir esse mundo. Deus vai reconstruir essa terra. Mas o grande objetivo dele, irmão, é reconstruir a vida do homem. E para ele reconstruir a vida do homem, Deus, ele quer usar a nós. Nós, crentes, temos a mensagem da cruz. É a única maneira, irmão, do homem se reconstruir. Irmãos, vocês estão vivendo, preste bem atenção na época que nós estamos vivendo. Por todo lugar que nós andamos agora em Aquidauana, nos comércios, nós vemos um livro que está escrito assim, Reverendo Moon, é um livro editado pelo Reverendo Moon. Está escrito assim, um cidadão do mundo que ama a paz. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Vamos supor aqui que tem duas pessoas brigando. Eu chego assim, entrego uma faca para um, uma faca para outro e falo assim, olha, para de brigar. Será possível apartar uma briga dessa maneira? Não é possível, né? O que está acontecendo com o Reverendo Moon é o seguinte, ele vive nos Estados Unidos, eu vivi no Japão, ninguém fala mais nada dele, na Coreia ele não pode mais pisar. O que ele está fazendo? Ele está vivendo nos Estados Unidos, ele é dono de uma fábrica de armamento de guerra. Aquilo gera muita renda para a nação norte-americana. E ele está aí tapeando o mundo. Está cheio de pregadores deles aí, dizendo que ele precisa... A mensagem dele é o seguinte, ele diz que o Espírito, que ele veio fazer a obra que o Espírito Santo não conseguiu fazer. E ele quer transformar, você conversa com o homem daquele, a vida dele está transformada, mas está transformada, irmão, por fora. É como se a gente pegasse um porco, desculpando a expressão, e colocasse dentro de uma casa. Nós podemos dar banho naquele porco, o porco vai ter o lugar dele fazer a sujeira, ter o lugar dele beber água, o lugar dele comer, mas irmãos, na hora que tira ele dali, ele vai para a lama e ele se suja. Por quê? Porque por dentro, irmãos, não houve a transformação na vida dele. Se Jerusalém não fosse reconstruída, primeiramente fazendo o altar, irmãos, não ia agradar a Deus aquela reconstrução. Porque o mais importante daquela obra seria a reconstrução do altar. A mais importante para o homem
é a conservação, a manutenção do nosso altar com Deus. A nossa oração, a nossa palavra, a nossa comunhão com Ele, comunhão uns com os outros, é a coisa mais importante que tem para Deus. Irmãos, agora, e a recuperação do homem tem que começar do interior para o exterior. E o inimigo está aí, irmão, pregando um evangelho completamente diferente. Um evangelho da religião, um evangelho que transforma por fora, mas não transforma por dentro. Então a mensagem que nós estamos aqui, para nós encerrarmos, é o seguinte: irmãos, vamos pregar o evangelho nesses últimos tempos. Jovens, irmãos, não somente quando tem acampamento, mas nos domingos, na sexta-feira, nas quartas-feiras, nos estudos bíblicos, vamos convidar os jovens têm a oportunidade de convidar outros para fazer parte da igreja e para essa obra continuar. Nós que somos de idade, nós já estamos praticamente quase no fim. Praticamente no fim. A igreja, ela tem que ter sucessores. O irmão João, o pastor João, o irmão Daniel, lembra daquele tempo que eles frequentavam a igreja? Eles nem imaginavam que eles seriam sucessores dos missionários, né? Jamais imaginavam. E hoje estão aí. Mas já estamos no fim. E a igreja precisa da mocidade para continuar a obra. Estamos aí já com uma nova liderança que vem, pastor Eli, jovem, Timóteo, ainda jovem, né? Eduardo, Enilson e tantos outros. Né? E atrás deles vem vindo uma outra turma. Então, a igreja precisa do jovem para fazer o trabalho. O jovem forte, irmão, é aquele jovem que é diferente. Aquele jovem, irmãos, que o mundo vê nele algo diferente. Essa é a mensagem para nós nessa manhã. Eu gostaria de chamar o Timóteo, então, para o seu encerramento.